A Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de fazer menção do texto bíblico em Efésios 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero, dando continuidade, irmãos, ao que falávamos ontem na nossa programação, trazer essa recomendação bíblica de criarmos os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é o ensinamento que a Bíblia nos traz. E estamos nesses dias, sobretudo nessa última semana, o debate no Brasil ferveu em torno de algumas atitudes de certa exposição de arte, suposta arte, na verdade, bem como a repercussão que teve, o que a mídia disse, E falamos ontem aqui algumas coisas, e eu gostaria de trazer também algumas informações para os irmãos, todos aqueles irmãos e amigos que nos dão a honra da sua audiência nesta noite. Sobre a exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a Associação Médica Brasileira colocou que a performance não é adequada, pois expõe a nudez de um adulto frente a crianças, cuja intimidade com o corpo humano adulto de um estranho pode não ser suficiente para absorver de forma positiva ou neutra essa experiência. Eu li apenas um trecho, a nota toda está à disposição. Também falamos ontem sobre o parecer de uma psicóloga que atua no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro há 17 anos, em que ela diz que por mais que a mãe tenha explicado, a criança não vai saber a diferença de contextos. Ela poderia repetir o gesto no outro momento, longe da mãe, com um homem conhecido ou desconhecido que a incentivasse a tocá-lo, Então, meus queridos irmãos, nós trouxemos aqui, o pastor Jair falou bastante sobre essa situação, de forma bastante informativa, E dando continuidade hoje, eu gostaria de falar também, a respeito de toda essa fomentação da mídia, dos meios de comunicação, a favor de uma agenda chamada de ideologia de gênero. A ideologia de gênero é algo que está sendo tratado como uma imposição ideológica no nosso país. É importante salientar que tentou-se empurrar o ensino da ideologia de gênero no plano nacional, de educação, que foi vetado a nível federal, mas acabou passando em alguns municípios, e nós entendemos até de forma na base da coação em algumas situações. Quando eu digo coação, é no contexto eminentemente ideológico. Hoje existe uma ditadura da ideologia no nosso país. Outra coisa importante de dizer é que mesmo sendo vetado o ensinamento de ideologia de gênero nas escolas, mas em muitas escolas ele é praticado, mesmo não sendo liberado, mas ele é praticado sim. Está chovendo nas redes sociais, irmãos, a fala de pais, a fala de pais, de diversos pais, indignados porque nas escolas está acontecendo de tudo. É poema pornográfico que os alunos são obrigados a ler, aconteceu em Minas Gerais. Livro supostamente educativo, ensinando as crianças a serem homossexuais, porque ser homossexual, segundo esses ensinadores, seria bom. Palestras para crianças também, ensinando as crianças a serem homossexuais porque é bom. Cartilhas, lançadas nas escolas também, erotizando as crianças. É importante lembrar dos filmetes, do MEC, e que seriam lançados nas escolas, e eu tive
o desprazer de assistir para me informar. E quando eu digo desprazer, porque era uma coisa tenebrosa. Um dos filmetes, para que os irmãos tenham ideia, falava a respeito de um rapaz que, ora, se apaixonou pela amiguinha e aí teve que mudar de cidade. E nessa cidade conheceu um rapaz, um amigo, e aí se apaixonou pelo amigo e ficou confuso. E aí chegou à conclusão de que se ele gostasse de todo mundo, se ele gostasse de homem e de mulher, a chance dele encontrar alguém seria muito maior. Meus queridos irmãos, isso para uma criança é um absurdo. É um absurdo, confunde a mente das crianças. E infelizmente, a contragosto dos pais, que são aqueles que, segundo a Constituição, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo todos os órgãos de direitos humanos que se prezem no mundo, a responsabilidade pela educação dos filhos é dos pais. A Constituição Federal dá essa prerrogativa aos pais. Quem educa as crianças são os pais. Não é o Estado com políticas de imposição em cima de uma certa ideologia. Não. A escola deve fazer o que aqueles pedagogos sérios afirmam ser escolarização. A escola deve ensinar português, matemática, química, física, biologia, história. A escola deve ensinar isso. É óbvio que o professor é uma parte na formação do caráter da criança, isso ninguém nega, mas não é a parte principal. Me permitam dizer, e me deem licença em dizer isso, a responsabilidade pela educação da criança é dos pais. Mas a escola ideológica, a escola marxista, a escola gramscista, de forma sorrateira, a escola comunista, porque é um comunismo moderno, mas é um comunismo, de forma muito sorrateira, está entrando nas escolas, ensinando nossas crianças a erotização, ensinando e não ensinando respeito, mas ensinando e incentivando a homossexualidade. Uma coisa é ensinar a respeitar, e o respeito é algo que deve ser dado a todas as pessoas, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa. O respeito é algo que eu devo respeitar a todos os cidadãos, a todas as pessoas. E todo cidadão pagador de impostos, ele deve ter resguardado seus direitos civis, com certeza. Mas estamos falando aqui de estímulos. Estamos falando aqui, queridos, de estímulos. Quem nunca ouviu falar que a criança, ela deseja ser como seu pai, ela deseja ser como sua mãe, ela deseja ser como um tio que ela admira muito? Ou seja, a criança, ela vive de exemplos, ela se espelha em exemplos. A criança, ela é estimulada, e hoje é um estímulo para que as crianças não aprendam o respeito, mas que sejam homossexuais e lésbicas. E isso é ruim. Isso é pernicioso. Ora, irmãos, teve um programa televisivo, né, no domingo próximo passado, incentivando, né, e trazendo, na verdade, o que eles chamam tanto de discurso de ódio, porque trazia praticamente dizendo que os crentes no Brasil é que são responsáveis por uma suposta censura. Queridos, se houvesse censura no Brasil, se houvesse mordaça protestante, os bares estão abertos aí. Os bares estão abertos. Você não vai ver o crente no bar, mas os bares estão aí abertos, vendendo bebida para quem quer beber. Nós não aprovamos essa conduta, mas não proibimos ninguém, até porque todo mundo é livre para servir a Deus ou não, e cada um arque com as consequências. Se houvesse censura gospel no Brasil, se houvesse censura evangélica no Brasil,
só teria evangélico no Brasil. E, no entanto, os católicos estão aí praticando sua fé, inclusive são maioria no país. Os umbandistas estão aí praticando a sua fé. Os espíritas estão aí praticando a sua fé. E que eu saiba, nenhum pastor, eu estou falando pastor, não estou falando mercenário e nem lobo. Que eu saiba, nenhum pastor ensina os crentes a maltratarem essas pessoas. Apenas nós temos convicção daquilo que nós cremos, e isso é legítimo. Se houvesse uma censura evangélica no Brasil, as novelas que estão aí não estariam ensinando tudo que não presta, e no entanto está aí. Agora, pensemos, quem é que falou de censura? Quem é que lançou campanha contra a censura? Alguém que proibiu um jornalista de fazer uma biografia a respeito dele. Um censor. Quem é que proíbe censura no Brasil? É quem não aceita contraditório. Quem é que fala em censura, perdão, no Brasil? Quem não aceita contraditório. E outra coisa importante colocar, quem são os pensadores do Brasil agora? São os artistas. Não convidou um pediatra, não convidou um professor, não convidou um pai, não convidou ninguém do povo. Convidaram artistas. Meus queridos irmãos, artista não pensa por mim, e eu te convido a não permitir que artista pense por você. Não seja papagaio de artista. Artista vive de mídia, artista vive de se aparecer. Quando não tem notícia, muda o corte de cabelo para se aparecer. Alguns deles. Quando não tem notícia, alguns deles vão promover escândalo. Tira foto, às vezes combina até com fotógrafo para tirar foto em posições, em situações constrangedoras para sair no jornal. É preciso que o Brasil acorde. Artista vive de mídia, mas o cidadão vive do pão nosso de cada dia, que precisa ser batalhado todo dia. Quem acorda 3, 4, 5, 6 da manhã para batalhar o pão de cada dia é o pai de família. Portanto, não permita, meu irmão, que o artista eduque seus filhos. Não aceite. Não aceite. Porque essas pessoas são as pessoas que contracenavam com menores de idade em filmes eróticos. São as pessoas que pegavam crianças para ter relacionamento íntimo. São essas pessoas. É impressionante como agora uma rede de televisão coloca um programa e nesse programa coloca num sofá um monte de palpiteiro. Um monte de palpiteiro. Eu acho que tem que criar filho assim, eu acho que tem que criar filho assado, eu acho que tem que criar filho desse jeito, eu acho que tem que criar filho desse jeito. E não convida especialistas. E outra, não dão espaço ao contraditório. Não dão espaço ao contraditório. Isso sim é uma imposição. Hoje, uma marca de sabão em pó parece que desistiu de vender sabão em pó e agora quer criar nossos filhos. E eu fui convocado, porque eu sou pai, e a convocação estava lá, a todos os pais. Então eu fui convocado por uma marca de sabão em pó a aderir à ideologia de gênero. Eu recuso o convite. Muito obrigado. Continue vendendo seu sabão em pó e deixe que eu educo minha filha. Deixe que o cidadão eduque seus filhos. Não se metam na educação das nossas crianças. Eu não vi até hoje ninguém falar da nota da Associação Americana de Pediatria. A Associação Americana de Pediatria afirma categoricamente que a ideologia de gênero prejudica as crianças. Está lá.
o Colégio Americano de Pediatras insta os profissionais de saúde, os educadores e os legisladores a rejeitar todas as políticas que condicionam as crianças a aceitarem como normal uma vida de representação química e cirúrgica do sexo oposto. Fatos e não ideologia determinam a realidade. Está lá. São 8 tópicos que a Associação Americana de Pediatria destacam. O primeiro é de que a sexualidade humana é um traço biológico objetivo. É um traço biológico, não é um traço sociológico. A sexualidade é determinada pela genética. Então, meus queridos, esse princípio é evidente, é o que diz a nota. Eu vou resumir aqui. Inclusive, a nota diz que os indivíduos com desordens do design humano, que ele traduz coloca a sigla DSDs, não constituem um terceiro sexo. O segundo tópico da Associação Americana de Pediatria é dizer que ninguém nasce com gênero. Ninguém nasce com gênero. O gênero, ou seja, essa ideologia de gênero, ela não existe. O terceiro tópico é que a crença de uma pessoa que ele ou ela é algo que não são, é, na melhor das hipóteses, um sinal de pensamento confuso. O quarto ponto é que a puberdade não é uma doença e os hormônios bloqueadores da puberdade podem ser perigosos, porque a ideologia de gênero diz assim: dá hormônio para o menino para segurar a puberdade, para depois ele decidir se quer ser menino ou menina, aí dá hormônio feminino. Mas a Associação de Pediatria norte-americana diz que os hormônios induzem um estado de doença, inibem o crescimento, inibem a fertilidade de uma criança biologicamente saudável. O quinto tópico da Associação Americana de Pediatria diz que até 98% dos meninos e 88% das meninas que apresentam o que eles chamam de disforia de gênero aceitam seu sexo biológico depois da puberdade. Ou seja, se tem algum menino que se sente menina, 98% deles, quando atinge a puberdade, acaba a história. Isso aqui são dados de quem entende do assunto. O sexto tópico é que as crianças pré-púberes, ou seja, as crianças antes da puberdade que recebem tratamento hormonal, elas podem ter riscos perigosos para a saúde, dentre os quais doenças cardíacas, hipertensão arterial, coágulos sanguíneos, acidentes vasculares cerebrais, diabetes e câncer. Quem está dizendo isso é a Associação Americana de Pediatria. O sétimo tópico é que as taxas de suicídio dentre as pessoas que usam hormônio para inverter o sexo é 20 vezes maior em relação à taxa média. São dados. Aqui não é opinião, não é ideologia, são fatos. São fatos. As taxas de suicídio dentre os que se submetem a esse tipo de tratamento é 20 vezes maior. E o oitavo ponto que eles colocam é que endossar a discordância de gênero como normal, através da educação pública e de políticas legais, confundirá crianças e pais, levando mais crianças a se apresentarem a clínicas de gênero e aí tomando hormônio e prejudicando a sua saúde. É a Associação Americana de Pediatria, assina a presidente, o vice-presidente, que é um endocrinologista pediátrico, e assina também
um psiquiatra-chefe do Hospital John Hopkins, né? Então, aqui não é opinião de artista. Aqui não é opinião de artista, não é eu acho de artista. Outra coisa que a sociedade precisa entender é que eu acho não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho é apenas o que a pessoa, é a opinião da pessoa. Ela tem direito de ter opinião, mas eu tenho o direito também de não seguir, né? É importante pontuar também, queridos, que existem muitos casos de pessoas que fizeram transição de gênero e estão agora se arrependendo. Estão se arrependendo. Estão se arrependendo, né? Um outro ponto que eu preciso colocar aqui, rapidamente, antes de falar um pouco sobre a tal revista, que diz que tem um povo aí no Brasil que incomoda, viu, Renato? Diz que é o povo barulhento, é o povo que vai morar no céu. Mas é para incomodar mesmo. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é para afrontar, mas a pregação da verdade. Jesus disse: e odiado de todos sereis, por causa do meu nome. Então, se a igreja está incomodando o inferno, glória a Deus por isso. Os brasileiros não conhecem uma associação chamada de NAMBLA. NAMBLA. Grave esse nome, irmão. NAMBLA. NAMBLA é a sigla para uma associação cujo nome em português seria a Associação de Amor Homem-Menino da América do Norte. Essa associação foi fundada em 1978 e ela tem como base a construção de uma base educando o público em geral sobre a natureza benevolente do amor entre um homem e um menino. O próximo passo é esse. É por isso que estão tentando erotizar nossas crianças. Não é à toa. É para acostumá-las, é para torná-las receptíveis a um relacionamento erótico. Porque já se fala em Brasília sobre direito sexual da criança. Meus queridos, a criança precisa ser cuidada pelo Estado. E a base de sustentação do Estado é a família. A família vem antes do Estado. É importante entendermos isso. A família não vem depois. A família vem antes. Aliás, o Estado deveria servir a sociedade e não teleguiar a sociedade. O Estado é servidor da sociedade. Os políticos que estão lá não têm que pensar por nós, eles têm que pensar aquilo que a sociedade quer que eles pensem. Falaram assim, porque o Brasil elegeu a maior bancada conservadora de todos os tempos. Por que será? Porque o povo não aguenta mais tanta violência, porque o povo não aguenta mais, o povo não quer legalização das drogas, o povo não quer legalização do aborto, o povo não quer legalização de casamento homoafetivo, ainda que respeite as relações. O povo não quer ideologia de gênero nas escolas. Abra para o plebiscito. É só abrir para o plebiscito. É só fazer uma consulta popular que vão descobrir. O Sabão em Pó que me convidou hoje, na condição de pai, me convidou para entrar na ideologia de gênero. Lá no site deles, na publicação deles no YouTube, tinha 90% na hora que eu olhei, 90% de rejeição. O Sabão que quer me convidar, como pai, para entrar na ideologia de gênero. Sabão, deixa eu te dizer aqui, venda o seu sabão para quem quiser comprar. Eu não compro e vou continuar não comprando. Compro do outro, mas também quem quiser comprar é o direito que tem. Não estou aqui incitando boicote, não.